O tema da mensagem de hoje é espírito zombador da incredulidade. Neemias capítulo 4, versículo 3 diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificasse, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Lucas 18, 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Provérbios 21, 24: quanto ao soberbo e ao presumido zombador, é seu nome, procede com indignação e arrogância. Repita comigo: fé é o principal ingrediente para vivermos o impossível. Aquilo que você tem fé, às vezes é loucura para outras pessoas, amém? Aquilo que você apresenta diante de Deus, nem sempre as outras pessoas vão ver isso com bons olhos. É mais ou menos o que acontece, o que nós estamos falando sobre a Arca da Aliança, o que aconteceu, sabe, na casa de Abinadab. A arca pousou, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos, amém? E não aconteceu nada. Mas quando foi para a casa de Obed-edom, em 3 meses, a casa de Obed-edom, ela avançou e tornou-se uma casa próspera. Sabe, irmão, isso só foi possível por causa do sentimento, do posicionamento correto com relação à arca de Deus. Sabe, quando tu vai prosperar diante do Senhor, quando o seu posicionamento for correto, for coerente, quando nós tivermos a nossa vida no altar, não adianta você fazer quando der, não adianta você fazer nada para Deus se der tempo, não adianta você fazer nada para Deus somente naquele dia marcado, mas quando nós temos coerência, a graça do Senhor se manifesta, porque é impossível estar na presença de Deus e não ser abençoado. Um homem, uma mulher, um cristão, que se diz ser cristão, que confia no Senhor, não está sendo abençoado naquilo que faz, alguma coisa está errada. Davi, ele tinha convicção, amado, que ao trazer a arca para Jerusalém, viria uma grande prosperidade, porque se a arca trouxe a prosperidade para a casa de Obed-edom, por que ela não traria para Jerusalém, para um povo que estava sedento, para um povo que queria a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor? Se o Deus é o mesmo, por que Deus abençoa a vida da Maria, do Joaquim, do Manuel, e a sua não abençoa, se ambos servem o mesmo Deus? Sim ou não? Deus seria incoerente e ter preferência de fazer mais para um do que para outro? Não, irmão. Mas há muitas pessoas que enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você tem fé, ela é cercada de um espírito de zombaria. Você fala: mas eu acho que na igreja não existe isso não. Às vezes pessoas que estão do seu lado, enquanto está sendo pregado, enquanto está sendo ministrado, está zombando das coisas do Senhor. Tem gente que adora fazer piada com o nome de Jesus, faz piada com o nome de anjo, faz piada com o nome de tudo quanto é coisa, não tem reverência, tem um espírito de zombaria, sabe? E quando fala de algo que parece impossível aos olhos dele, aos olhos dela, não consegue enxergar, começa a dar risada, começa a debochar, sabe, irmão? Eu já vi crente que dizia assim: eu vi numa determinada igreja ali, a pessoa levantando a cadeira de roda, eu acho que é mentira. Eu ficaria até, sabe, sem estar pasmo, de uma pessoa que viesse do mundo, de uma pessoa que não conhece a Deus e não conhece o dom, sabe, da cura que o Senhor pode manifestar, mas não de crente, não é verdade? Não de crente. Mas ele passa na rua e ele vê escrito no poste: traga o seu amor em 3 dias. Aí ele fala: essa deve ser boa. Coloca fé naquilo que não depende de fé, porque é mentira. Sabe, irmão? Não permita que o espírito de zombaria chegue na tua casa, porque o dia que chegar e habitar, ele não sai mais. Amém? O espírito de zombaria e incredulidade tenta impedir-nos de viver o impossível.
Através do quê? Através das más companhias, ou seja, da roda dos escarnecedores. Amém? Eu me recordo quando eu era criança, eu não sei se com você acontecia a mesma coisa, mas moleque tem mania de xingar a mãe, não tem? Chamar de filho da Xuxa, filho da Hebe. Eu via muitos moleques ficar furiosos, dizer, olha, xinga quem você quiser, mas não xinga minha mãe não. Você já passou por isso? Por quê? Porque mãe é algo que a gente defende. Não importa quem é sua mãe, se ela foi ex-prostituta, ex-chacrete do chacrinha, ex-qualquer coisa, não é? Mas ela é tua mãe, a única que você tem. A Bíblia diz que nós temos um Pai que Ele é eterno e que o amor dele supera o amor de qualquer mãe. Mas muitas vezes a gente tem visto cristão, homens e mulheres de Deus, a roda dos escarnecedores, dando risada quando alguém debocha do teu Deus. Eu conheci pessoas que quando falava da Cidinha, da Aparecida, as pessoas brigavam. Não vai falar de Nossa Senhora aqui não. Eram verdadeiros defensores. E quando se converteram, não tinha a mesma defesa para um Deus que está vivo e reina para todo sempre. Espírito de zombaria acontece quando nós estamos à roda dos escarnecedores, sabe? Aqueles que desprezam os valores de Deus, aqueles que são como Tobias, Gesem e Sambalate. Enquanto Neemias estava edificando o muro, enquanto Neemias estava com toda a fé, a perseverança, eu vou edificar o muro que derrubaram, e eu sei que Deus vai prosperar. Chegou lá 3 endemoniados, Tobias, Gesem e Sambalate, e dizia que nada, uma raposa que passar por aí já derruba o muro, e quá, 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 quá. Quantas pessoas têm debochado da tua fé, do teu propósito que tem feito com Deus? Quantas pessoas ficam falando da igreja A, B ou C, que foram lá, deram tudo na igreja, sabe? E de repente muitos foram prósperos, outros não foram, depende da fé de cada um. Mas nós não podemos falar que é mentira, porque cremos que Deus pode fazer. Você está entendendo? Não seja você juiz e julgar a ninguém, porque senão a prosperidade não chegará na tua casa, porque a prosperidade só pode chegar ao lugar onde a arca entra e faz morada. Sabe, ficam trazendo desapontamento por pessoas próximas de nós, como Mical e Davi. Mical era filha do rei Saul. Não tinha uma mulher tão endemoniada como ela. Nem Jezabel chegava aos pés dessa mulher, de tão debochada que ela era. Ela era tão debochada, amado, que tudo que Davi fazia, ela ria. Certa vez Davi, quando estava trazendo a arca da casa de Obed-edom, e ele estava trazendo a arca para Jerusalém, a cada 6 passos que ele dava, ofertava-se ao Senhor, e ele vinha dançando. Ele não estava com vestes reais, ele não estava com vestes de rei, ele estava com vestes de adorador. E Mical ficava debochando, dizendo, isso é ridículo. Imagina, você é rei, sabe, se comportando desta maneira. E ele diz, eu não estou importando o que as pessoas vão pensar de mim, eu quero é Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós começamos a ter deduções baseadas em verdades humanas, como aconteceu com Sara, diante do anjo. Quando o anjo aparece a Abraão dizendo assim, olha, daqui 1 ano você vai estar com uma criança no colo. Sara estava atrás da porta escutando, ela começa a debochar e dar risada. Fala, eu? Com mais de 90 anos? Como que eu vou dar de mamar? Não tem mais nada, não tem, acho que não tem nem mais útero. Nós às vezes começamos a debochar, ou talvez a rir, ou a não entender aquilo que Deus tem para nós. Mas preste atenção, se o Senhor está dizendo que vai fazer, quem é eu, quem é você para dizer o contrário disso? Ele vai fazer porque nós somos bons, nem sempre. Se Deus tivesse um coração de homem, Deus diria assim, olha Abraão, eu tinha tudo para te abençoar, mas a tua mulher não acredita, então como ela que vai dar a luz, vai gerar a criança, então ela vai continuar rindo porque eu não vou dar nada.
Se é o Alexandre, talvez agiria assim. Não é verdade? Mas a graça e a misericórdia do Senhor, quando Ele pede para que nós fazemos a nossa parte, nós fazemos para quê? Para que Ele possa abençoar. Sabe, irmão, nós vivemos o impossível, vencendo esse espírito quando? Primeiro, quando temos em Deus a ousadia para encarar os seus enviados, assim como teve Neemias. Neemias 4:4 disse: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faça que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edifiquemos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. A tua prosperidade depende da tua ousadia. Amém? A tua prosperidade depende, amado, da maneira que você encara os problemas. O problema, quando ele chega, não entenda que ele é um impedimento ou uma barreira, mas entenda que ele é aquilo que vai alavancar a tua vida financeira, é aquilo que vai alavancar a tua vida profissional, aquilo que vai alavancar, sabe, o seu ministério. Eu, quando comecei o ministério, tive muitos problemas, muitas adversidades, até porque eu era muito novo. Eu fui ser pastor numa região, na região de Eldorado, aonde os pastores mais novos que tinha lá, que era da Assembleia de Deus, na época tinha 65 anos. Sabe, irmão, eu tinha de 25 para 26. Quem revolucionou os pastores mais novos na época foi a Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça, que começaram com os pastores mais novos, porque até então era uma velharada só, e eles é que ditavam as regras. Imagina, chego eu, novo de experiência, novo de idade, no meio de um povo cheio de religiosidade. Éramos da quadrangular não tinha uso e costume, aquele povo andava de coquinho na cabeça, não tenho nada contra, mas Deus não é isso. E para pregar sobre isso, muitas vezes era confrontado, as pessoas diziam: não, está errado, você é muito novo, você não sabe. Eu me recordo que nessa época eu comecei a fazer seminário, eu disse: não é possível, que a vida inteira que eu aprendi errado e vou continuar ensinando errado. Mas o Senhor diz: continua, porque eles precisam sair da religiosidade e aceitar um Deus que verdadeiramente vive para sempre. Sabe, irmão, Davi então ele se enche de ousadia, e aí ele pega a arca que tinha matado a Uzá e arrumou ofertas, arrumou os sacerdotes e diz: o problema veio, mas eu vou continuar. Sabe, começaram a caminhar a Jerusalém carregando aquela arca, e eles sabiam que tem que ter ousadia, como Neemias teve. Neemias teve tudo para abandonar aquele muro, mas Deus colocou Neemias para edificar aquele muro, porque confiou em Neemias. Existem situações que Deus confiou em você, ainda que as pessoas estão debochando, dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, ainda que as pessoas estão dizendo: para, porque essa obra não é sua, é do pastor, é do obreiro, é do irmão. Oh, meu amado, saiba que Deus te chamou para continuar. Não olhe para o lado, porque a prosperidade virá. Não faça como Abinadab, que a arca estava lá e ele ficou 20 anos e nunca prosperou em nada. 2. Quando nós tomamos iniciativa e atitudes debaixo da palavra profética, como Josafá fez. 2 Reis 3,13 diz assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós
e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe às vossas mãos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. Quando o rei foi procurá-lo, ele disse assim: vá procurar os profetas dos seus pais, porque tu sempre foi idólatra, rei. Tu nunca olhaste para o rei, o verdadeiro rei que é o Senhor, sempre olhaste para ti. Então vai procurar, sabe? Em outras palavras, ele diz: vai procurar a sua turma. Josafá era meio bruto. Ele era tipo Elias. Ele tinha que falar, ele não mandava recado. Mas ele disse: não, eu estou aqui porque Deus mandou eu vir te procurar. Ele diz: então prepara as covas, muitas covas, covas e mais covas, porque se a terra está seca, diz a este povo de Moabe que haverá tanta água que eles não darão conta. E logo pela manhã, após a oferta diante do Senhor, Deus enviou muitas águas. Sabe, irmão, não importa a condição, nós não podemos ficar parados procurando culpados. Não aconteceu porque o fulano é culpado disso, o Beltrano é culpado daquilo. Nós temos que decidir andar, sabe? Pois tudo o que nós adiarmos hoje, será problemas maiores amanhã. Saiba de uma coisa: problema tem que ser resolvido hoje. Se você empurrar com a barriga, você até leva ele para frente, mas lá na frente ele vai estar maior, ele vai estar com mais força, e você vai ter que se deparar com ele. Tem muito crente que fica empurrando com a barriga uma série de situação, sabe? Como fez o rei Saul. Ele não se valeu da arca, pelo contrário, ele abandonou a arca na casa de Abinadab. Ele não quis saber da arca, ele falou: não quero saber disso não. É tanto que quando ele deixa a arca longe, e a arca representa a presença do Senhor, ele deixou longe da tua casa, cresceu os gigantes, e os gigantes estavam envergonhando o seu povo. Envergonhando, sabe quem? Os seus guerreiros. Aquilo que você não resolve hoje, que você empurra com a barriga, ele vai virar um gigante amanhã, porque a arca do Senhor não está na tua casa, a arca é confiança. Nós começamos algum trabalho de célula, e vemos alguns anos batendo nesta tecla, sabe, viemos alguns anos ensinando alguns líderes, começa muito bem, mas chega um determinado momento que empaca. Sim ou não? Sabe o que você está fazendo? Deus quer levar a arca para a tua casa, e você está dizendo: não, eu não tenho tempo, não, eu não posso. Eu não posso marcar uma célula na minha casa, eu não posso trazer pessoas estranhas na minha casa, porque eu tenho que vigiar. A Bíblia diz: se Deus não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Sabe, irmão, a arca representava Deus, a presença de Deus. Muitas pessoas não querem fazer uma célula na tua casa, mas tem um líder de célula na tua casa chamado Rede Globo, que todo dia despeja um monte de porcaria, de prostituição, e nós estamos achando engraçado. E aí os nossos filhos começam a enxergar e ver coisas que não era tempo de enxergar ainda. Às vezes você corre lá, muda com o controle, mas perdeu o Playboy, já viu. Não é verdade? Talvez você fale: na minha casa não entra a música do mundo, só louvor. Mentira. Porque você está assistindo o programa do Gugu, do Rodrigo Faro, do Faustão, e lá que eu saiba não tem música gospel. E aí o cantor A entra o cantor, B entra o cantor, C entra o cantor, D entra, com ele entra as peladas, com ele entra as tatuadas, as popozudas, não é? Sim ou não? Entra tudo que você possa imaginar, está entrando. E quando alguém entra na tua casa que está aquela música, não te incomoda, porque você fala: não é nada não, é só a televisão. Mas a televisão é o centro da tua sala, quando não o centro do seu quarto. E essas coisas vão entrando, sabe? Vai entrando, e nós vamos tomando posse dessas profecias malditas. Aí começamos a dizer: pastor, eu não sei, tem que orar lá em casa. Por quê, meu irmão? Olha, eu ando vendo uns vultos,
Esses dias eu estava na minha casa, saindo do banheiro, de repente passou um negócio preto. Falei, ele só passou? Não, ele mora lá. Você não está entendendo. Ele mora lá. Ai, pastor, está amarrado? Está amarrado não, irmão. O que você tem deixado entrar na tua casa? Aquilo que você deixa entrar na tua casa através da televisão, você tem o poder, você tem o controle, você está dizendo assim, entra, entrou. Você viu alguma coisa, você vai com controle, opa, cala a boca um pouquinho, a criança não pode ver, mas depois que ela passar, você volta, voltou. E aí a gente não sabe que espírito que rege a sua casa, por que está tendo tanta contenda, por que está tendo tanta briga entre marido e mulher, entre pai, mãe e filhos? Por que chega em casa não pode falar um A que já explode? Porque quem está no trono da tua casa não é a arca da aliança. Pergunte para o teu irmão, você está entendendo? Saul deixou ficar 40 dias sendo afrontado por Golias, o homem mais poderoso da terra na época. 40 dias ele foi humilhado pelo gigante Golias, até que chega alguém que nem tamanho tinha, até que chega alguém que não era guerreiro, e ele diz assim, aqui ninguém vai afrontar ninguém não, porque aqui tem um Deus vivo. Davi nas horas extras, quando ele estava apacentando ovelha, ele tocava a harpa, porque ele era músico, e ele adorava ao Senhor. É por isso que ele chega naquele lugar, sabe, onde todos estavam com medo, inclusive os seus irmãos, que ele admirava como guerreiro. Ele chegou lá, enfrentou o gigante e venceu. Por quê? Porque ele tinha a arca dentro dele. Sabe, irmão, nós precisamos de coisas, de motivações. Nós precisamos carregar os nossos sonhos e motivações, porque é isso que nos faz andar. Davi, então, ele tira aquela armadura dele e diz, gigante, eu vou te vencer. Talvez você está com medo de alguns gigantes que têm se levantado na tua vida. Gigante chamado dívida, enfermidade, problema no relacionamento. Gigantes que talvez você tenha até vergonha de falar ou de comentar a respeito dele. Mas o Senhor te diz nesta noite, tire a armadura do mundo e coloque a minha, que é apenas me buscar e adorar, e eu te farei vencedor. Amém? Terceiro, quando somos determinados e não nos envergonhamos da nossa verdade, como Davi. Segundo Samuel 6:20 diz assim, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura você fez, descobrindo-se hoje aos olhos da serva e dos seus servos, como se descobre um vadio qualquer. Disse porém Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, mandando-me que fosse chefe sobre o seu povo, sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezíveis me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas que quem falaste. Delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. É exatamente essa passagem que eu acabei de dizer. Ela falou, que coisa feia, que coisa desprezível. Você tira a roupa de rei para ficar dançando, sabe? Se expondo na frente dos mais pobres. Você é rei, se coloque no teu lugar. Ele diz, eu vou me humilhar sim, porque eu não estou me humilhando para o servo, estou me humilhando para o Senhor, sabe? E eu sou, antes mesmo do seu pai me levantar como aquele que era guerreiro dos povos, eu sou porque Deus me escolheu e eu vou exaltar o nome do Senhor. Sabe, irmão, tem gente que está na igreja, é uma bênção, depois que vai para algumas determinadas lugares, alguns vão para a faculdade, vão para uma escola melhor, ou vão para um emprego melhor, tem vergonha de dizer que é crente, principalmente porque no ambiente onde está, as pessoas debocham. Aí ele diz, olha, eu não vou falar nada, nem vou falar que sim, nem que não. Não se envergonhe daquele que te chamou. Amém? Goste quem gostar.
Aonde eu vou, eu não preciso falar nada. As pessoas olham para mim e falam: você é cristão, não é? Sou, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor de ovelhas. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que eu sou. Goste quem gostar. Quem tiver que me aceitar, vai ter que aceitar assim. E se não perguntar, eu já chego falando: glória a Deus, aleluia. E vão saber que eu sou crente. Não importa quem seja, não importa se crê em outro Deus, fazer o quê? O problema é deles. Não é verdade? Temos que ter a determinação interior, sabe? E pegar as coisas que estavam paradas e fazer andar. E o que estava parado era a arca na casa de alguém que não queria saber de cultivar. Deus está trazendo a arca para a tua vida, a oportunidade. Amém? Quantas pessoas que estão aqui que gostariam de ter uma oportunidade na vida financeira? Levante a mão. Levante mais alto. Os outros não querem uma oportunidade na vida financeira, é isso? Quantos gostariam de ter uma oportunidade na sua vida familiar? Levante a mão. Os outros também não querem, né? Alguns levantou a mão. Quem tem braço, levante a mão. Sabe, irmão? Várias oportunidades. Eu quero, pastor. Você fez a primeira pergunta, eu quero. A segunda, eu quero. A 100ª, eu quero. Tá? Querer é poder? Sim ou não? É poder. Eu quero, eu posso. Mas não adianta dizer eu quero, eu posso e ficar parado. Eu tenho que fazer a coisa andar. Sim ou não? O Senhor te diz nesta noite: limpe-se de todo comodismo e passividade. Faça como Davi, a cada 6 passos ele entregava uma oferta ao Senhor. Estou mandando você ofertar dinheiro, estou mandando você ofertar a sua vida. Senhor, eu estou aqui. Se é para crescer, eu vou crescer. Se é para pagar o preço, eu vou pagar. Como o louvor que nós cantamos, né? Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Mas eu quero apenas que o Senhor deixe o coração aonde tu colocaste a tua mão. É isso que eu quero. Porque, amado, dinheiro, bem, carro, casa, tudo isso se conquista, se compra, isso tem preço. Amém? Agora, a tua salvação não tem preço. A tua intimidade com Deus não tem quem pague. Amém? Então vamos dar os passos necessários para ofertar o que preciso for para ter ou trazer a arca para a tua casa. Amém? Quando vencemos o espírito de incredulidade e zombaria, vivemos como Davi. Segundo Samuel 8:1 diz assim: depois disso, feriu Davi o filisteu e o sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole da Síria, de Moabe e dos filhos de Amon, dos filisteus de Amalaque e dos filhos de Adazer, filhos de Reobote, rei de Zobá. Ganhou Davi enorme renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matando 18.000 homens no vale do Sal. Pôs guarnição em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Você sabe o que é vencer 18.000 homens? Israel não tinha esse tanto de gente. É porque eles tinham uma certeza: nós estamos indo em nome do Senhor. E se de repente eles perdessem a guerra? Tem problema, faz parte perder a guerra. Mas a história que nós sabemos, Davi nunca perdeu uma guerra. Todas as guerras que ele foi vencedor. Agora, por que comigo e com você tem que ser diferente? Não tem que ser diferente, irmãos. Nós servimos o mesmo Deus. Amém? Então nós recebemos o poder do Espírito de Deus para derrotar esse demônio que nos traz mentira, que traz deboche, que traz miséria. A mudança, amado, de sorte é que nos faz portadores de milagres.
Quando nós obedecemos, o milagre bate à nossa porta todos os dias. A prosperidade da arca é que muda a nossa história, é que nos dá a vitória no momento difícil e no dia mau. Amém? Eu coloquei uma oração que vocês vão estar repetindo no quadro. Eu gostaria que você fizesse oração de todo o seu coração. Vamos lá? Eu tomo posse hoje da palavra profética que me faz prosperar. Lanço fora da minha vida toda acomodação, conformismo e passividade que me impediram de ser próspero. E eu quero toda ação do espírito de zombaria e incredulidade. Começo agora a dar os passos de fé para trazer a arca de Deus para a minha casa. E viverei os impossíveis de Deus em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.